Olá galera, o meu nome é Matheus e essa vai ser a quarta e última aula de revisão de PI utilizando o Octave. Nessa aula nós vamos abordar o assunto de funções. E qual que é a ideia de uma função? Uma função ela tem o objetivo de ser um molde genérico para uma determinada ação que queremos tomar. Ou seja, em palavras mais simples, se fazemos uma ação várias e várias vezes, por exemplo, um professor calcular a média de um aluno, se fazemos uma determinada lógica várias e várias vezes, se precisássemos recriar essa lógica em determinados programas, nós precisaríamos chegar e copiar o trecho dessa lógica do código e colar nesse programa que desejamos usar. Então, a ideia de uma função é justamente de facilitar isso, porque você pode criar uma função em que dentro dessa função vai ter justamente o trecho que você está copiando e colando em vários códigos, e então é só você chamar o nome dessa função que você vai ter exatamente aquela parte, aquele trecho de código que você quer chegar e executar. Ou seja, como o exemplo do professor, eu cheguei e comentei. Um professor tem que calcular a média de alunos sempre que chega ao final de um período ou final de um ano de uma escola. O professor precisa calcular a média de um aluno. Então, para fazer isso, tem duas opções. O professor pode estar sempre chegando e escrevendo o mesmo código todo ano ou todo período, ou ele pode criar uma função que vai deixar isso justamente genérico, para que ele a todo período possa só pegar esta função e reutilizar ela. Então, como eu disse, a ideia da função é de ser um molde para que você possa aplicar esse molde várias vezes. Você não tenha que chegar e estar copiando e colando código. É uma forma de deixar a execução do programa mais simples. Um exemplo de funções é, por exemplo, o input que a gente está utilizando ao longo de todo esse curso. O input é uma função que vai escrever uma mensagem e pegar o dado que nós, programadores, nós que estamos interagindo com a janela de comandos, escrevermos. Então, o input é um exemplo de função. Os zeros que eu cheguei e apresentei na aula passada, que criam a matriz de zeros, é outro exemplo de função. Nós só chamando o nome da função, ou seja, o input, os zeros, conseguimos executar aquilo que a função tem dentro dela. Nós não precisamos pegar todo o trecho de código que está dentro da função, copiar e colar para o nosso código. Basta chamar o nome dela. Vamos fazer alguns exemplos aqui para ficar mais claro isso. Vamos fazer exatamente o exemplo da média que eu tinha chegado e comentado. Então, para escrever uma função no Octave, vocês podem ver aqui que ao escrever function mudou a corzinha que fica aqui. Isso acontece justamente porque function é uma palavra-chave do Octave. Sendo uma palavra-chave do Octave, então ela vai mudar de cor justamente para indicar que é uma palavra reservada. Ou seja, eu não posso utilizar essa palavra em outras coisas. Então, se muda de cor, é um indicativo de que estamos no caminho certo. Então, no Octave, a notação, a escrita de função é um pouco complicada, mas eu vou chegar aqui e ensinar a lógica para vocês. A ideia de uma função é que você vai escrever a saída, vai ser igual ao nome da função e os parâmetros que ela recebe. Então, com esse raciocínio aqui, a gente vai ter justamente a saída da função, ou seja, o retorno dela, que nem a gente estuda lá em PI, sobre funções com retorno, funções sem retorno. Então, o retorno dessa função vai ser justamente este valor aqui. Então, o retorno dessa função sendo este valor, e o nome dela vai ser média, em que eu vou ter dentro dela os argumentos que vão ser as entradas dessa função. Então, para calcular a média, se eu tenho só duas notas, vou até pôr aqui N1 e N2 para remeter às notas mesmo. Então, eu vou ter aqui, escrever como M maiúsculo remetendo à média, que N1 mais N2, isso se eu divido por 2, vai ser justamente a média do aluno. Então, justamente para vermos se o aluno foi capaz de passar ou não com a média que ele obteve,
vamos pôr alguns ifs dentro do corpo dessa função aqui. Vamos dizer que se o aluno teve uma média maior ou igual a 7, ele conseguiu passar. O aluno conseguiu passar. Disciplina. Mas vamos dizer que o aluno ele ficou com média 6, por exemplo. Se o aluno tiver ficado com média 6, ele ainda recebe uma chance da escola, da faculdade que ele faz parte, de fazer uma recuperação. Então, eu vou dizer aqui que o aluno ficou de recuperação. Mas, opa, tá errado aqui. Recuperação. Porém, se o aluno ficou abaixo disso na média, então o aluno está automaticamente reprovado. Reprovado. Pronto. Então, desse jeito, nós temos aqui o quê? Que nós construímos uma função genérica onde nós vamos calcular a média e checar se esse aluno teve uma média bastante para passar na disciplina ou não. Então, para fechar uma função do mesmo jeito que a gente fazia com o bloco condicional e o bloco de repetição, nós pomos um AND aqui no final. Então, nós podemos agora que a função está escrita executar ela. Então, vamos chegar aqui por 7, 7, ou seja, o aluno tirou 7 nas duas matérias. Então, o aluno conseguiu passar na disciplina. Vamos dizer que o aluno ficou com 5 e 8 no final. Vai ficar com média 6,5. O aluno ficou de recuperação. Uma coisa que eu tinha chegado comentado, que era justamente do retorno, é que o retorno era esse yzinho aqui. A ideia de um retorno de uma função é que sempre que você chama ela, essa função ela vai retornar esse valor. Mas como eu não defini aqui o que vai ser y, vocês podem ver aqui na janela de comandos que não tem nada sendo retornado. Então, vamos dizer que eu queira saber no final, não apenas se o aluno passou, eu quero saber a média que ele ficou. Então, eu vou dizer aqui que y vai ser igual a m. Vou pôr aqui. E dessa forma, eu tenho justamente o retorno da função. Nem precisava chegar e pôr esse ponto e vírgula aqui, porque o retorno sempre acontece. Então, informa que o aluno ficou de recuperação e informa a média que ele ficou. Desse jeito, esse programa ele vai chegar e vai mostrar a média do aluno, justamente porque eu defini esse retorno, e se com essa média o aluno conseguiu passar ou não na disciplina. Vamos chegar e fazer outro exemplo aqui, só para fixar mesmo a ideia. Um exemplo semelhante ao que a gente desenvolveu lá na aula de condicional sobre a cálculo de área. Então, fazendo aqui, chamando A igual a área, chama aqui de L1. Lá a gente precisou fazer o cálculo da área, concordam? Nós precisamos chegar e calcular a área. Como foi uma área simples, não teve muito problema. Mas se fosse uma área mais complicada, podia ser que fazer isso e a gente fosse utilizar várias vezes, podia ser que copiar e colar fosse uma coisa muito chata. Então vamos chegar e ilustrar justamente esse raciocínio aqui, fazendo um programa da área. Então, usando o mesmo raciocínio que a gente fez lá, fazendo o cálculo de uma área igual de uma área de uma região retangular, a gente vai ter uma função justamente que vai retornar para a gente o valor da área. Se a gente chegar e pôr aqui área igual a 5,8, por exemplo, já vai chegar e vai retornar aqui área igual a 40, justamente porque a gente definiu que o A, ou seja, o retorno, vai ser o L1 vezes o L2. Com isso, nós temos uma função que nos permite calcular a área de uma região retangular. E a gente pode só chegar e escrever isso daqui com os valores que a gente queria chegar e pôr. Isso dependendo, claro, nesse caso foi muito simples e
a prática nem fez tanta diferença assim se for comparar com o que a gente fez lá na aula de condicional. Mas se fosse várias áreas que você quisesse calcular, precisasse por if, por exemplo, não, aí verifica se a área é de uma região triangular, é de uma região trapezoidal. Aí, se fosse verificar isso, copiar e colar poderia ser uma coisa muito chata, poderia ser uma coisa muito longa e maçante. E a função tornaria isso muito mais fácil. Então, por isso funções são úteis. Se vocês forem resolver uma questão, forem desenvolver algum aplicativo em que alguma coisa vai aparecer muitas vezes, você pode desenvolver uma função que vai economizar muito, como eu posso dizer, vai economizar muita quantidade de linhas, vai economizar muito código. O código vai ficar extremamente mais limpo, vai ficar extremamente mais fácil de ser lido. Porque se a gente chegasse aqui que estava antes, se a gente chegasse e fosse repetir isso daqui para todos os alunos, imagine 30 alunos. Você tem o aluno 1, passou com essa média, aí o aluno 2 chegou e ficou com essa média daqui. Se você fosse chegar e repetir esse código, já seria, você tem 20 linhas aqui, você já aumentaria para 28. E você vê que o código fica maçante, porque você vai ter uma repetição das linhas, você vai ter uma repetição da lógica. Justamente como você vai ter essa repetição da lógica, então a própria leitura do código fica extremamente maçante, fica extremamente chata. Então as funções têm muito a calhar nisso, elas facilitam muito a própria forma como o código é escrito. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês nessa revisão. Eu acho que a gente abrangeu pelo menos a maior parte de PI nessa revisão e abrangeu pelo menos os tópicos de PI que vão ser mais importantes para a modelagem. Então, sei que programação é uma coisa difícil, é uma coisa que não necessariamente é instantâneo, você ter o raciocínio de programador, mas é uma coisa que com prática vocês criam a manha, vocês criam um jeitinho de chegar e olhar para um problema e já conseguirem saber o que fazer nesse problema. Então, galera, bons estudos. Qualquer coisa podem vir falar comigo para tirar dúvidas e se esforcem que vai ser bastante proveitosa a disciplina. Tchau, tchau.